Atenção aos estudantes que querem fazer o Enem. Hoje é o último dia de inscrições. Oscilação no valor do dólar tem causado impacto para o turismo e gerando mudança nos planos dos brasileiros. Em Criciúma, a negociação coletiva do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais segue sem acordo. Na Semana do Empreendedor, a orientação para quem quer investir no seu próprio negócio. No esporte, a repercussão da atual fase do Tigre durante a inauguração do centro de treinamento. E ainda as notícias que foram destaque durante a semana em Criciúma e região. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Sexta-feira, dia 18 de maio de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. Encerra hoje o prazo para os estudantes se inscreverem no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições podem ser feitas pela internet na página do participante. O acesso é feito pelo site enem.inep.gov.br. Mesmo os candidatos que pediram a isenção da taxa do Enem devem fazer a inscrição para a prova. Para se inscrever, o participante precisa apresentar o número do CPF e do documento de identidade e criar uma senha. O candidato deve também informar um endereço de e-mail válido e um número de telefone fixo ou celular que será usado para enviar informações sobre o exame. O pagamento da taxa de inscrição para quem não conseguiu a isenção, no valor de R$ 82,00, deve ser feito até o dia 23 de maio nas agências bancárias, casas lotéricas e agências dos Correios. Com o fim do prazo de inscrição, também fica encerrada a possibilidade de alterar dados cadastrais, o município onde o estudante quer fazer a prova e a opção de língua estrangeira. As provas do Enem serão aplicadas em 2 domingos, nos dias 4 e 11 de novembro. Já os resultados serão divulgados em janeiro do ano que vem. A oscilação no valor do dólar tem causado impacto para o turismo. Com cotação mais alta, tem gente que está mudando o destino de viagens para economizar. O dólar comercial é aquele usado para importação de qualquer produto, como o trigo, que acaba aumentando o preço do pãozinho. A lista é grande, mas quem quer viajar compra outro tipo de moeda. É o dólar turismo, sempre mais caro, está em cerca de R$ 4,00. Neste caso, o jeito para quem pensa em tirar umas férias e conhecer outros países é fazer como o Daniel, ficar atento ao site de busca até aparecer uma promoção. É lógico que a gente sempre pesquisa pela internet, todo mundo pesquisa pela internet, mas eu sempre foco em fechar com a agência. Na realidade, eu sou cliente desta agência há muito tempo justamente por conta disso. Porque eu sei que eu tenho um pós-venda, né? Então me dá algum problema, me dá alguma coisa, eu sei que eu posso ligar na agência e falar com alguém, não sou mais um número, né? Acabo sendo um cliente. Além de que, lógico, para fazer esse planejamento é sempre importante a gente destacar o seguinte: saber quanto você tem para gastar, né? Não é só o que você vai gastar com hotel, hospedagem, essas coisas todas e passeios, mas também imaginar o quanto eu vou gastar em compras. Porque bem ou mal nós somos brasileiros, a gente sempre compra alguma coisa. E quem já tem viagem marcada e não consegue mais adiar, vai ter que rever o orçamento, refazer os planos, para que o passeio volte para o orçamento inicialmente previsto. E para isso, vale até seguir algumas dicas. E essas pessoas que já fecharam pacote, mas tem que comprar moeda, que esse dólar alto, o que elas podem fazer? Qual é a sua dica? Sim, vamos lá, tem a dica. Tem que acompanhar o mercado e fazer uma compra aos poucos, para fazer uma média. E quando chegar na data da viagem, ela conseguir fazer um parâmetro e ver que fez um bom negócio, mesmo com a alta do dólar. A Cecília também disse que a oscilação da moeda pesa muito na escolha do destino. Pelo jeito, está na hora de olhar melhor para o mapa do Brasil e escolher uma rota dentro de nossas fronteiras. Então, essas pessoas elas pararam de procurar a viagem para destinos internacionais, mas elas adiaram o plano de férias ou elas buscam outros destinos também?
Elas fazem a cotação para viagem no exterior, mas procuram viagem no Brasil. E a procura aumentou 70%. Acho que o Brasil não deve nada para nenhum país lá fora, sabe? A gente tem uma beleza natural, a gente tem cultura, a gente tem história aqui. E o brasileiro mesmo desconhece muito pouco do Brasil, né? Isso é lamentável. A seguir, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma recusa a proposta da Prefeitura. Categoria pode entrar em greve. Continua a negociação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Criciúma com a Prefeitura. Ontem, mais uma assembleia foi realizada, mas a categoria rejeitou a proposta. A presidente do sindicato explica que dos 28 itens apresentados na negociação, apenas 2 foram atendidos. Segundo ela, a pauta foi dividida em 3 partes, sendo a primeira delas referente ao reajuste dos servidores. Nós dividimos em capítulos, nós fizemos o primeiro capítulo, que são as cláusulas econômicas, que traz a questão da inflação, de uma proposta de ganho real para os servidores, exceto o magistério, que tem o Fundeb, que tem diferença, né, de percentuais. Então, para as demais secretarias, que entre inflação e ganho real chegasse a 5%, ou seja, se a inflação vai dar 1,56, como deu no mês de abril, a gente estava pretendendo um ganho real de 3,44 para chegar a 5% aos demais servidores, por causa da inflação ter dado um índice muito baixo, que é 1,56%, não chega nem a 2%, né, de recuperação dos salários dos servidores, e todos devem saber que não é isso que se perde no poder de compra, né, das pessoas. Outro ponto da negociação, conforme explica a presidente, diz respeito a questões de legislação. A nossa proposta para o governo era que sentasse o nosso advogado, a advogada da prefeitura, para fazer as devidas redações, que essas redações passam a ser no estatuto, né, na 012, e não vêm mais anualmente para negociação. E por que elas estão aqui na negociação? Porque a gente tem direito ao 13º, mas uma das cláusulas, por exemplo, a gente antecipa 50%. Isso não está previsto no Estatuto, por isso a gente vem trazendo todos os anos. A ideia é que vá essa redação para o Estatuto. E algumas outras, como férias, terço de férias, sobreaviso, equipamento de proteção, várias questões em que a gente traz para cá, porque lá no Estatuto, que ele é de 99, não está uma redação totalmente completa, né, que venha a contemplar o que a gente quer. E o terceiro ponto discutido na pauta de negociações é referente a questões específicas de alguns setores de atuação dos servidores. No ano passado, nós conseguimos elevar o salário dos fiscais de nível médio. Na prefeitura tinha fiscais de exigência de mesmo nível, mas que tinham salários diferentes. Então, a exigência é o mesmo nível, são as mesmas atribuições, tudo igual, a mesma jornada de trabalho, e tinham salários diferentes. Então, esses salários, o ano passado, foi arrumado, passou todos para 4,2 VRVs. Só que um grupo de servidores que eram da extinta STC, que vieram para a prefeitura, passaram a ser fiscais também, com as mesmas atribuições, com as mesmas exigências de nível, com a mesma jornada, e estes não foram contemplados no ano passado. Então, está na pauta de negociação para serem contemplados. Outra reivindicação é em relação ao menor salário pago hoje aos servidores, que, conforme a presidente, é menor que o piso estadual. O menor salário da prefeitura hoje é R$ 1.065. O piso regional, que é o piso estadual, que agora foi aprovado, a sua primeira faixa é R$ 1.110. Então, para servir a população de Criciúma, que é manter os próprios públicos, né, arrumando e tal, esses profissionais têm um piso de R$ 1.065. Com o reajuste de que o prefeito quer ofertar, que é só a inflação,
1,56%, esse salário vai para R$ 1.089, vai ficar abaixo da menor faixa de salário do piso estadual. Mas, segundo a presidente, a maioria das reivindicações não foi atendida. Ontem, em assembleia, os trabalhadores recusaram a última proposta feita pela prefeitura e deram um novo prazo para negociação, até o dia 4 de junho. Teremos até o dia 4 esse espaço de diálogo e esperamos, claro, que essa proposta seja melhorada, para que dia 4 a gente traga para a Assembleia, claro, com tudo escrito, cada artigo escrito exatamente o que a Prefeitura pretende, o que ela está dizendo com cada um desses itens, apresentar para a Assembleia e que a gente possa aprovar e a vida seguir normalmente. Do contrário, dia 4 nós teremos a avaliação da proposta e já temos aí outras atividades em vista, se forem preciso ser feitas antes da gente ter que usar do nosso último instrumento, que é a greve. O Brasil tem hoje 6.800.000 microempreendedores individuais. Legalizar a atividade é a porta de entrada para o início de uma empresa, mas o que determina o sucesso é a boa gestão do negócio. Sala cheia no plantão tira dúvidas sobre a formalização de uma empresa. A atividade faz parte da Semana do Empreendedor, que acontece em todo o Brasil. Miriam perdeu o emprego de auxiliar administrativa esse ano. Para não ficar parada, decidiu abrir a própria empresa no ramo em que ela atuava. Isso já vai fazer uns 6 meses, porque eu fiquei desempregada, porque a empresa fechou. Eu tenho que dar continuidade à minha vida. Para isso, eu preciso de alguma coisa para mim ganhar dinheiro. A forma que eu adquiri a ganhar dinheiro foi pensando em abrir uma empresa. Eu quero me sentir mais segura. Porque eu tendo a empresa, eu vou me sentir mais segura em trabalhar. O Ademir já tem um negócio próprio. Para ele, um dos fatores determinantes para a estabilidade da empresa foi a forma como ele passou a lidar com o dinheiro. Eu tenho que me virar, apesar de eu não conseguir separar, porque não é muito, eu não consigo separar o da empresa e o meu, a gente vai usando, mas o da empresa tem prioridade. Eu tenho que comprar matéria-prima, né? Então aí eu comprei no cartão, depois eu não tinha dinheiro para pagar o cartão e nem para comprar matéria-prima. Aí eu tive que arrumar o dinheiro, aí eu aprendi. Aí não fico mais, a matéria-prima em primeiro lugar. Crédito disponível na praça é uma excelente oportunidade para alavancar uma ideia. Mas esse dinheiro precisa ser usado de forma muito responsável. Senão o crédito pode se tornar uma armadilha e a empresa lá na frente pode até que fechar as portas. Ele tome crédito primeiro com a visão de que ele vai tomar aquele crédito para fazer a empresa crescer, né? E depois fazer de fato um planejamento, porque muitas vezes ele vai a um banco e o banco quer ofertar o máximo possível. E não necessariamente ele precisa daquela quantidade de dinheiro para aqueles objetivos. Então, quando ele faz um plano de negócio, ele passa a ter mais consciência do valor a tomar e de como aplicar aquele valor e enquadrar os pagamentos futuros dentro do seu fluxo de caixa. De acordo com o Alexandre, separar as contas da pessoa física e jurídica também é importante. O que é da empresa não pode ser usado para uso próprio. Quando ela cria uma empresa, você tem uma fonte de receitas e também tem uma fonte de despesas adicionado a esse movimento todo. Se ela não separa isso, ela perde completo controle de como é que está, por exemplo, a saúde financeira da empresa dela. A gente vê muitas vezes uma empresa muito boa, mas que tem um grande inimigo, o próprio proprietário daquela empresa, porque ele atrapalha o negócio, né, com essa confusão em misturar as contas. A seguir, o esporte. No evento de inauguração do Centro de Treinamento do Tigre, a má fase do time foi assunto entre as autoridades. E agora a gente fala de esporte. Um dos assuntos levantados ontem, durante a inauguração do Centro de Treinamento do Criciúma, foi a atual situação do time. Essa semana, a equipe tricolor conseguiu o primeiro ponto na Série B do Campeonato Brasileiro com um empate após 5 derrotas na competição.
Antes da inauguração oficial do centro de treinamento, que recebeu o nome do antigo presidente, o empresário Antenor Angeloni, o atual presidente do clube respondeu à imprensa sobre a má fase da equipe na competição nacional. A gente tem conversado com os jogadores, permanentemente, dado tranquilidade para eles. Tivemos o resultado do futebol, eu até sou contra a troca de comissão técnica, mas infelizmente a gente via que não tinha mais produtividade, o próprio treinador que saiu, o Argel. O primeiro projeto a gente já fez para terça-feira, mudando o esquema de jogo, reunir com os jogadores, eles também, de nós não tomar gol, atingimos esse objetivo, que a gente já tinha tomado 10 gols em 5 partidas, então era muito gol, Então conseguimos pontuar, que o objetivo era fazer gol também, mas acabou não dando, A fase do time, que demorou para pontuar na Série B do Campeonato Brasileiro, foi comentada também pelas autoridades. Em seu discurso, o governador do estado fez até uma brincadeira sobre os resultados. Que o clube, que o Criciúma, o que está vivendo hoje, a questão é passageiro. Não vamos cair para a Série C, aí de jeito nenhum, Não. É isso aí, que eu tenho que voltar a jogar futebol aí, Mas, de qualquer maneira, nós temos que torcer para recuperar e que nós voltemos a ter as grandes glórias do passado desse clube do coração de todos nós. Antenor Angeloni, que foi homenageado com seu nome batizando o centro de treinamento, também falou na esperança do clube sair dessa má fase. O mais depressa possível, porque nós estamos sofrendo muito. E questionado sobre atender ao pedido do torcedor tricolor como a possível volta para a presidência do clube, o empresário foi firme na resposta. Não tem mais condições. Obrigado à torcida. Vamos torcer para que quem está aí acerte, E eles vão acertar. Daqui a pouco vai dar tudo certo. Não quero mais, Já trabalhei muitos anos aqui no Criciúma, agora chega. E o goleiro Vinícius voltou a treinar no Criciúma após passar um tempo na Seleção Brasileira Sub-20. Ele falou com a imprensa na tarde de hoje e contou sobre os aprendizados que traz para colocar em prática por aqui. O período de treinamentos da Seleção Brasileira Sub-20 terminou na última segunda-feira. Essa foi a primeira vez que o goleiro Vinícius, do Criciúma, vivenciou a experiência. O jovem, que defendeu o Tigre em 2 partidas no Catarinense, valorizou o aprendizado. Questão técnica, por conhecer novos profissionais de trabalho, você adquire novas experiências, novas técnicas. E também a questão do clube, do Criciúma, que eu cheguei aqui em 2014 e demonstra que eles estão fazendo um projeto bom para a base, Isso valoriza o jogador e valoriza o clube também. Segundo Vinícius, alguns dos trabalhos comandados pelo preparador de goleiros Thiago Mel são diferentes dos experimentados aqui no dia a dia do Criciúma. Lá eles seguem eles têm como base a seleção principal. Todo mundo acompanha a seleção principal, sabe que é um futebol moderno, Toque de bola. Eles trabalham muito a questão do goleiro sair jogando, nas últimas das hipóteses dar o balão, mas tenho certeza que eu pude fazer um bom trabalho. Até fico feliz que o preparador de goleiro, que é o Thiago Mel, ele até me elogiou, disse que eu estou no caminho certo. O jogador falou ainda sobre a esperança de um dia, quem sabe, vestir a camisa da seleção em uma Copa do Mundo. Por você já ter uma experiência na seleção de base, eles têm como princípio o jogador da seleção de base conseguir para a seleção principal, então eles têm a mesma ideia de jogo. Mas antes que isso aconteça, por enquanto o foco é no Tigre. E no retorno ao clube, após os treinos fora de casa, Vinícius viu mudança no comando do time. Até agradecer ao Argel, que eu acho que ele foi o técnico que me deu todo o suporte. Acho que ele foi o primeiro treinador que me colocou num jogo profissional. E quando eu vim para cá já estava o Mazzola, uma nova filosofia, talvez uma nova ideia de jogo, mas a gente vai continuar trabalhando forte. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque ao longo da semana no sul do estado. Segunda-feira, Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres já está operando em Criciúma. Ele está funcionando aqui de maneira regional,
a partir desse espaço físico, que não é só um espaço físico, ele é a concretização de uma política de Estado de proteção e defesa civil que nós queremos colocar em todos os municípios catarinenses esta nova filosofia, essa nova ideia de trabalho que é estar pensando constantemente, tanto na época de prevenção da normalidade, quanto na época de resposta, na época da ocorrência de um desastre. Criciúma realiza primeiro Fórum do Transporte e Desenvolvimento Regional. Especialista discutiu o assunto com prefeitos da região. O objetivo é chamar as empresas, o poder público, os agentes que desenvolvem todos os projetos ligados à área de transportes e mobilidade urbana para falar sobre a matriz de transportes que temos instalada no sul de Santa Catarina, também o transporte e a mobilidade dentro das cidades. Terça-feira, Semana Nacional dos Museus, tem programação especial em Criciúma. Evento discute conectividade para aproximação do cidadão com a cultura. Nós temos que achar novas formas de que as pessoas, que os nossos jovens, nossas crianças, até os próprios adultos, participem das nossas atividades culturais. Então essa semana esse tema é muito bacana nesse sentido, né? Porque em todos os espaços nós temos algo que chama a atenção na parte da identidade cultural da cidade. No quadro Informe no Bairro, a situação de moradores que reivindicam há anos a pavimentação da comunidade. Faz algum tempo que nós viemos lutando para a pavimentação dessas ruas aqui, não dá 2 km de rua. Tivemos na prefeitura, dia 27, tivemos uma reunião com a Kátia e ela disse que esse ano não poderia fazer mais nada, só para o ano que vem, para pavimentar. Mas nos prometeu de mandar uma máquina aqui, trazer material, fazer um serviço bem feito, mas até hoje nada. Quarta-feira, demora nas filas de espera de consultas com especialistas é tema de requerimento na Câmara de Vereadores de Criciúma. Secretaria de Saúde confirma o problema. Nós temos algumas especialidades, que são as especialidades que a gente chama de gargalos, que são aquelas que trabalham mais com as doenças crônicas, não diferente de outras, mas que têm uma característica mais de doenças crônicas, né? Como endocrinologia, porque quem é diabético sempre vai ser diabético, né? Cardiologia, oftalmologia, quem tem um déficit visual provavelmente vai usar o óculos e vai passar pelo médico todos os anos. Então a gente tem algumas que têm essas características que são mais fortes. No esporte, Criciúma conquista o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro com um empate em casa, mas torcida segue insatisfeita com o desempenho em campo. O técnico pede calma. A gente vai trabalhar, o trabalho vai ser muito árduo, mas eu tenho muita confiança, porque se eu não tivesse essa confiança, eu não teria vindo. Não ia queimar a grande oportunidade de abrir meu mercado no sul do país com o Criciúma. Quinta-feira, Secretaria de Assistência Social de Criciúma recebe pedido do governo do estado para acolher imigrantes venezuelanos. Recebemos um ofício da Secretaria Estadual da Assistência Social, assinado pela secretária Romana Remor, pedindo informações acerca da capacidade da nossa casa de passagem, de acolhimento, e também para que a gente se posicionasse com relação à possibilidade de receber imigrantes da Venezuela. A Associação de Jovens Empreendedores organiza Feirão do Imposto. O evento acontece no sábado na Praça Nereu Ramos. O Feirão do Imposto ele tem como intuito principal fazer a conscientização da população de uma forma mais simples e didática sobre o quanto nós pagamos em imposto e o pouco que nós recebemos. Essa é a função principal do feirão. Mostrar que nós deveríamos ter umas escolas melhores, hospitais melhores, e em função do pouco que é nos retornado, a gente não tem, né, e deveríamos ter. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e a gente se vê na programação. Até lá!